de princípios, mas especialmente de um princípio básico. Um princípio básico para a vida de qualquer cristão. Então, nós precisamos entender, em primeiro lugar, queridos, que a vida cristã, presta bem atenção, ela é regida, ela é dirigida por mandamentos, por verdades, por princípios. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de princípios. Quando Deus criou o homem e a mulher e colocou ali naquele jardim e disse para eles, olha, vocês vão governar, vocês vão cultivar. Vejam, queridos, antes do pecado, Jesus falou que era para eles cultivarem. Tem muitas pessoas, às vezes, que brincam, se eu soubesse quem inventou o trabalho. Quem inventou o trabalho foi Deus. Jesus falou assim, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E Deus disse para Adão e para sua mulher, vocês agora vão governar este lugar, vão usufruir de tudo que tem aqui. Somente eu vou colocar um preceito, vou colocar um mandamento, e vocês precisam obedecer. E qual foi o mandamento, queridos? Vocês podem comer de todas as árvores que tem aqui nesse jardim, todas, mas aquela ali é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu vou estabelecer agora para vocês um princípio. Se vocês comerem do fruto dessa árvore, certamente, ou seja, com certeza, vocês morrerão. Queridos, e infelizmente, eles desobedeceram, eles quebraram o princípio. É preciso a gente entender, queridos, que quando nós fazemos aliança com o Senhor, ficam estabelecidos bases, sustentação, é isso que é princípio, fundamentos. Nesta manhã nós vimos aqui duas pessoas, duas meninas bem jovens ainda, fazendo uma aliança com Deus, uma aliança de continuar agora servindo ao Senhor, amando ao Senhor, fugindo deste mundo, fugindo do pecado. E esta aliança, queridos e queridas irmãs, é uma aliança que o Senhor assinou. Sabe quando que o Senhor assinou? Antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso. Quando Jesus veio para morrer por você e por mim, sabia que nós estaríamos aqui no século 21, neste lugar, neste momento da história, para adorá-lo, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Para quê? Para fazermos uma aliança com Ele. E através dessa aliança, seguir todos os princípios e todas as verdades. Então Jesus esteve aqui, queridos. Nós já vimos isso aqui na terra. Ele veio com o propósito de morrer em nosso lugar. Ele morreu, ele cumpriu seu ministério, ele morreu, ele ressuscitou. E como já foi falado aqui nesta manhã, ele voltará para buscar a sua igreja. Mas enquanto Jesus esteve aqui, ele estabeleceu, ele instituiu vários princípios para nós como seus seguidores. E como eu disse, princípios não podem ser quebrados. Princípios não podem ser anulados, porque os princípios, os fundamentos, ou são a base da aliança. Por exemplo, vamos pensar com o homem lá em Gênesis. Vamos esquecer um pouco Adão e Eva, que quebraram o princípio. Vamos ver Noé. Deus estabeleceu um princípio com Noé após o dilúvio. E ele disse assim, Noé, não mais ferirei a terra com água. Presta atenção, com água. Ele não falou de outro elemento. Ele falou com água. E olha, para que você se lembre que eu falei isso e todos que vierem depois de você, se lembrem da minha aliança. Eu vou colocar o quê? Um arco. Aquele arco que fica no céu. Um dia desse eu vi na janela da minha cozinha, lindo. O arco-íris, com aquelas cores vibrantes. Aquilo ali, queridos, é um sinal, é um memorial, é uma lembrança que o Senhor estabeleceu e falou, não mais ferirei a terra com água. Mas Deus também tem outros princípios, tem os princípios físicos.
prédio, fique lá em cima e fale assim: agora eu vou voar. O que você acha que vai acontecer? A lei da gravidade, olha o princípio aí. É um princípio físico, a lei da gravidade vai nos puxar para baixo e vai ser um desastre. Não é? Por quê? Porque foi um princípio que Deus estabeleceu. E assim como Deus estabeleceu todas essas leis, esses fundamentos, com certeza Ele estabeleceu princípios espirituais. Um deles, olha o que diz a Bíblia: a alma que pecar, essa morrerá. Repita comigo: a alma que pecar, essa morrerá. É um princípio de Deus. E Deus não volta atrás da sua palavra. Por mais que Ele ame o ser criado, por mais que Ele ame o pecador, por mais que Ele nos ame como filhos, Deus não vai voltar atrás da sua palavra. Isso aconteceu lá no Éden. Vamos voltar lá? Deus falou: olha, se vocês comerem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente, com certeza, vocês vão morrer. E foi isso que aconteceu. Mas como? Adão e Eva comeram, ninguém caiu para trás morto. Querido, a Bíblia fala de 3 tipos de morte. E morte na Bíblia significa separação. A primeira morte que aconteceu foi a morte espiritual. Por quê? Porque houve um desligamento, houve uma separação entre Deus e aquele casal, que Deus vinha todas as tardes para estar em comunhão com eles. Houve uma quebra de aliança, houve uma quebra de um princípio. E o que aconteceu? Houve a morte espiritual. Mais tarde, eles ainda viveram muitos anos, e veio então a morte física, que é uma consequência também do pecado. Nós morrermos fisicamente, ou seja, sermos separados, nosso corpo é separado da nossa alma e do nosso espírito. Isso é a morte física. Agora, a pior delas é a morte eterna. Essa, queridos, foi a morte da qual o Senhor veio do céu. Ele que era Deus. A Bíblia diz lá em Filipenses 2, a partir do versículo 6, 7, 8, lá, vai falando o seguinte: olha, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. O apóstolo Paulo está falando da igreja de Filipenses. Mas ele deixou a sua glória e veio aqui a este mundo podre, contaminado pelo pecado. E aqui ele morreu para nos salvar. Aleluia! Por que isso, queridos? Porque também foi um princípio que Deus estabeleceu: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E foi isso que aconteceu. Jesus derramou o seu sangue. E a Bíblia diz que foi de uma vez por todas, para sempre, o único sacrifício que vale. Lá em Hebreus vai dizer: não é mais sangue de carneiro, de ovelha, de bode, não. É o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que foi derramado por mim e por você. Então, mais uma vez, é Deus cumprindo a sua aliança. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas vamos voltar aqui a Jesus. Antes de eu ler, eu vou ler 4 versículos, queridos. Olha, o Senhor Deus, ele estabeleceu princípios. Se nós olharmos todo o Antigo Testamento, Jesus vem e ele estabelece os princípios para a sua igreja, né? E agora, como é que está a nossa situação? Nós, igreja do século 21, qual seria um princípio básico? Alguma coisa bem básica para nós hoje como cristãos aqui. Então eu vou ler, antes de eu ler, eu queria apenas falar uma coisa que eu me lembrei aqui, para que vocês venham entender. Como diz o meu pastor, estou fazendo um pano de fundo, né, para falar a mensagem. Presta bem atenção, queridos. Se eu tirasse dessa igreja esse tapete, todo esse carpete que está aqui, essa igreja deixaria de ser igreja? O que os irmãos acham? Não. E se eu tirasse daqui o som? Tiro o som, não vou nem falar os instrumentos, que podem ser tocados sem som, né?
do som. Esta igreja existiria sem o som? Sim. Ela existiria, não é? O que eu quero dizer com isso, queridos? Eu quero dizer que tem coisas que são essenciais. Agora, se eu tirar o teto dessa igreja, vamos falar agora de templo, não é igreja nós como templo do Senhor, não. Como templo físico, se eu tirar o teto dessa igreja, o que os irmãos acham? Vai fazer falta? Claro que vai. Aqui o inverno vai muito abaixo de zero. O calor também às vezes é forte, não é? E nós íamos ficar sujeitas a intempéries. Mas mesmo assim, glória a Deus por todos esses itens. Mas mesmo assim, ainda que faltasse tudo isso, não deixaria de ser igreja. Por quê? Porque você e eu estamos aqui. Amém, queridos? Porque Jesus veio para estar no meio, está operando dentro e através de um povo. E esse povo é a sua igreja. E como eu disse, Jesus então vai falar alguma coisa básica, mas o interessante é que Jesus vai falar 4 vezes. 4 vezes, para 4 grupos ou 4 tipos de pessoas. E vou dizer mais, as 4 vezes foram registradas. E a primeira delas está em Mateus capítulo 10. Eu vou ler aqui na minha tradução, porque às vezes confunde, né? A gente coloca o versículo, mas eu vou ler na minha tradução. Nós vamos entender aqui alguns princípios que Jesus estabeleceu para a sua igreja. Vamos ver lá, Mateus capítulo 10, versículo 39. Jesus estava, queridos, no meio do seu ministério. Ele estava caminhando para a cruz. Nós sabemos disso, foram 3 anos e meio de ministério. E a oposição se levantava fortemente contra Jesus. O que não é nenhuma novidade. Hoje, no mundo de hoje, há muita oposição a Jesus e a sua palavra e ao seu povo. Você quer ver isso? Converse com alguma pessoa que tem a ideia, tem a mente formada pela ideologia mundana, para você ver como este mundo caminha contra Cristo, se opõe a Cristo, se opõe à palavra, se opõe ao povo de Deus. E Jesus estava ali, naquele momento, o tempo era curto. Jesus então convoca os seus discípulos e, prevendo as dificuldades, toda a dor que ele iria passar, a cruz que ele iria enfrentar, a sua própria morte, e ele dá então um princípio de vida, um princípio básico. Você quer seguir a Jesus, querido? Você quer seguir a Jesus? Então ouça o que ele diz. Quem acha, lá em Mateus 10, 39, quem acha a sua vida, perdê-la. Mas quem perde a vida por minha causa, achá-la. Marcos capítulo 8, versículo 35, agora em outra situação. Vejam que Jesus agora está com seus apóstolos em Cesareia, e lá tem uma grande multidão. E Jesus, mais uma vez, ciente daquilo que ele iria passar, e seus discípulos também passariam, porque nós sabemos que somente um discípulo de Jesus morreu de morte natural. Quem foi? Vocês lembram? João. Os demais todos foram martirizados. E Jesus, sabendo disso, ele vai dizer o seguinte: olha, aquele que deseja salvar a sua vida, perdê-la. E qualquer que perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, a salvará. Lá em Lucas 17, 33, estão vendo? Já vai para a terceira vez. No terceiro Evangelho, Jesus estava indo para Jerusalém e ele se encontra com os fariseus, seus opositores, os homens da lei, os religiosos, que não entendiam nada sobre vida espiritual. E Jesus diz assim para eles: quem quiser preservar a sua vida, vai perdê-la. E quem a perder de fato,
de gentios, que a Bíblia chama também de gregos. E esses gentios curiosos, querendo saber quem é esse Jesus, porque a fama dele corria, o que ele fala? O que ele prega? E eles se aproximaram, porque queriam ver Jesus. E Jesus, numa entrevista rápida com eles, resume no seguinte, presta atenção: quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia, aqui no sentido de desprezo, né? A sua própria vida nesse mundo, a guardará para a vida eterna. Queridos, são 4 textos, são 4 repetições, são 4 ensinos, são 4 fundamentos para 4 grupos de pessoas. Primeiro os apóstolos, depois a multidão, depois aos fariseus e depois a quem? Aos gentios, ao mundo em geral. A mesma essência repetida 4 vezes para 4 grupos diferentes. Será que isso é importante? Sim, é muito importante. Jesus falou aos discípulos, como eu disse, à multidão, aos opositores e aos curiosos. E quer saber de uma coisa? Cada um de nós aqui pertence a um desses grupos. Sabia? Se você é discípulo de Jesus, amém. Mas tem um grupo que está na multidão. Está na multidão aí fora. Muitos têm o nome de Jesus na boca. Mas misturam as coisas, queridos. Carnaval estão falando de Jesus. Os desfiles que não tem nada a ver estão com Jesus. Jesus para lá, Jesus para cá. Essa é a multidão, queridos. E nem todos ali são discípulos. É isso que precisa ficar bem entendido. Mas tem também os opositores. São aqueles que se levantam. Você vem falar de Bíblia, falar de doutrina da Bíblia, falar que foi Deus que criou o homem e o mundo, o universo. O que é isso? Em que século você está? Você está na idade da pedra? Queridos, é isso que essas universidades, e eu vou mais além, não só as universidades começam quando os seus filhos são bem pequenininhos, nas escolas ali eles já vão aprendendo a ter quase que uma adoração pelos animais. Os animais foram criados por Deus, sim, a natureza foi criada por Deus, sim, mas é criação. Criador é Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, evangelize o seu filho da sua casa. Preste atenção naquilo que ele está estudando na escola, o que ele está levando para dentro da mente dele. É com muita tristeza que eles, depois de muitos anos aqui na América, ver muitas famílias que começaram também. Os filhos estão na igreja aprendendo a palavra de Deus, mas de um certo tempo passado, quando eles chegam lá no high school, pastor, eles começam a tomar uma certa independência, e isso faz parte da mentalidade do jovem. Eles querem ser independentes, eles querem ser autônomos. Aí eles já começam, porque já foram doutrinados, eles já começam a ter dúvidas. Já não tem mais vontade de ir para a igreja, pastor. Falam assim: não, papai, mamãe, vocês vão, mas eu vou ficar. Mas meu filho, o que você vai fazer? Não, eu não vou sair. Hoje não precisa sair. Hoje não precisa sair. Você tem tudo do mundo que você quer na sua mão, através de um aparelho, que nós sabemos qual é. Eu não estou aqui falando aparelho, eu estou aqui para falar da essência em seguir a Cristo. E o que acontece, querido? Quando você encontra esses jovens na universidade, não são todos, é claro, mas uma grande parte estão totalmente desviados da palavra. Entram para o grupo dos opositores. Começa a se opor à palavra. Mãe, pai, o que vocês têm na cabeça que ainda estão indo nessa igreja? O que é isso? Porque pastor faz isso, pastor faz aquilo, pastor é ladrão. É isso que a cabeça deles sorteia. Não precisa você estar em igreja. Não é assim que nós ouvimos, irmãos. Não é assim que a gente ouve aí pela internet. Tem pessoas aí que estão ganhando dinheiro como influencers, né? E
influência, ganhando dinheiro para falar contra a doutrina da palavra de Deus, que não há necessidade de comunhão, que a igreja sou eu mesmo, eu posso ficar dentro da minha casa adorando a Deus. Queridos, não foi isso que Jesus falou, sabe por quê? Porque cristianismo, antes de tudo, é relacionamento. Repita essa palavra comigo. Relacionamento. Se você não lembrar de nada que eu falei aqui nesta manhã, para você lembrar que servir a Deus é relacionamento. Com quem? Com Ele em primeiro lugar, da vertical, e depois com o próximo. Como é que eu vou me relacionar com os meus irmãos se eu estou dentro da minha casa isolado? Como é que eu vou ser igreja sentindo a necessidade do outro, orando por ele, intercedendo, ajudando, apoiando, se eu estou separado? O pé pode ficar separado do corpo? Pode? Às vezes a gente não dá nem tanto valor ao nosso pé, mas ele tem muito valor, queridos. Muito valor. Sem ele nós não nos sustentamos. Sem eles nós não nos sustentamos de pé. E a gente começa a dar valor quando a gente quebra, às vezes, também o osso. Foi o meu caso. 3 meses sem poder andar. Já andando assim com alguma dificuldade, mas muita dor. Pós-cirúrgica. Então, querido, cada membro do corpo é necessário. Cada membro do corpo é necessário. A boca, as mãos, os dentes. Sem os dentes, querido, nós não podemos mastigar normalmente. Vai atrapalhar a nossa digestão. Cada membro é importante. E às vezes Satanás, ele é tão astuto, ele começa a colocar na cabeça do crente: você não é tão importante assim, não, naquela igreja. Não vai não. Esquece isso. Porque você faz falta. Mentira. Você faz falta. Cada um de nós fazemos falta aqui nesse lugar. Nós temos necessidade de estar em comunhão com Deus na sua igreja. Então, queridos, essas palavras de Jesus são fortes. Elas são intrigantes. Jesus aqui foi direto, ele foi objetivo, sem rodeio, sem mimimi. Traduzindo tudo que Jesus falou nesses 4 versículos, o que ele quis dizer? Quem quiser amar, salvar, preservar a sua vida por si só, ou seja, essa vida terrena. Ah, queridos, como nós amamos essa vida terrena, como nós gostamos disso aqui. Isso é tão verdade que quando a gente fica doente, ou sabe que algum parente nosso está com uma doença grave, lá vem aquele medo. O medo de partir. Por quê? Porque gostamos dessa vida. E muitos de nós, às vezes, esquecemos que é a essência e ficamos com os acessórios, ou seja, com as coisinhas dessa vida. Ah, eu tenho que ganhar muito dinheiro. Eu tenho que ter isso, eu tenho que comprar aquilo. Esse é o meu objetivo, sair do Brasil, for para isso. Eu tenho que fazer, eu vou ter. E quando a gente olha, é coisa tudo muito material. Olha o que Jesus está dizendo. Quem quiser amar, salvar, preservar a vida aqui, essa vida vai perdê-la. Mas quem desprezar a sua vida neste mundo, por causa de Jesus, de fato, com certeza a achará. E como eu disse, é uma palavra de confronto. Veja que Jesus não falou: olha, quem quiser me seguir, pode vir. Venha me seguir. Só que vai ser assim, ó. Mais ou menos. Quando você quiser ter uma prioridade lá na sua vida, né? Você pode ir levando, né? Como a gente diz no popular, vai empurrando com a barriga. Tem muito crente, né, pastor? Empurra a vida cristã com a barriga. Ah, hoje é dia de no culto. Ah, mas está um sol tão lindo, não vou não. E a neve vai cair. Tudo bem, como está a neve, não é mesmo para ficar se arriscando, principalmente quem mora longe. A neve vai cair, não vou. A neve nem caiu ainda, vai cair à tarde. Mas aí a gente já tem uma desculpa para não ir no culto. Queridos, o que é isso? É não perceber a
essência. Não perceber o valor que as coisas de Deus têm. E a pergunta para nós aqui nesta manhã: qual é a essência de seguir a Cristo? Eu vou falar pelo menos 3 verdades. E vai ser rápido. A primeira delas: seguir a Cristo, presta atenção, é essencial, para seguir a Cristo, é essencial ter um novo estilo de vida. Novo estilo de vida. Meus queridos irmãos, Jesus diz o quê? Que esta vida material, que eu acabei de falar aqui, das coisas que nós queremos, das coisas que nós desejamos, das coisas que nós lutamos para ter, essa vida aqui, tudo isso que é material, essa vida é irreal. Presta bem atenção, esta vida não é a real vida, a ilimitada vida, a permanente vida que o Senhor veio trazer para nós. Se nós tivéssemos a perspectiva do que é a vida eterna, queridos, esses 70, 80 anos que a gente vive aqui não seria nada. Não é nada. Não é nada. E a pergunta é: como nós estamos vivendo? Eu gostei muito, eu me alegrei quando nós cantamos aquele cântico aqui que fala que eu vou me gastar. Não é isso? Eu nunca tinha ouvido. Muito lindo. Gastar a minha vida com Deus e com as coisas espirituais. A vida real é a vida espiritual. Por quê? Porque o resto tudo passa. Vocês aqui não são dessa época, mas teve uma época, talvez alguém, mais ou menos da minha idade, na década de 70, que tinha uma moda. E a moda era o seguinte: a calça embaixo era uma boca larga, com muito pano, a gente andava, fazia aquele barulho. Quem usava, né? Não usava mais comprido. É a famosa calça boca de sino. Quem já ouviu falar? Junto com essa calça boca de sino, tinha um sapato que acompanhava. O nome do sapato, com uma sola de borracha dessa altura, chamado cavalo de aço. Quem lembra aí? Vai acabar revelando a idade. Muito bem. Mas, queridos, o que aconteceu? Naquela época aquilo era relevante, porque era moda. É ou não é? E hoje? Eu sei que os jovens devem estar achando engraçado.
não, presta atenção, você, tudo que você tem, toda essa abundância, isso não vai valer nada na hora que você mais precisar, porque o que vale é a vida espiritual. Então, queridos, muitas vezes nós estamos nos agarrando à sombra e perdendo a realidade. É claro que se Jesus falou isso é porque há algo divino, há algo espiritual, há algo que essa vida abundante nos oferece. E o que essa vida abundante nos oferece? Alegria permanente, alegria em qualquer circunstância. Você está quebrado financeiramente, mas você está louvando ao Senhor. Você está enfermo, mas você está agradecendo ao Senhor. Você está com problema dentro da sua família, mas você está alegre no seu coração com o Senhor. Você está passando momentos tristes, você está passando por desertos, mas aquele que tem a vida abundante em seu coração está permanentemente alegre na presença de Deus. Amém, queridos? Amém. O amor, a paz, a fé, isso tudo pertence à vida abundante. Não é o medo, não é a ansiedade. Quantos crentes ansiosos, quantos crentes tomando remédios contra a ansiedade. Eu já tomei. Por quê? Às vezes é necessário, não estou falando nem contra os remédios. Mas por quê? Porque está sempre preso naquela preocupação. Eu tenho que levantar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. A pergunta é a seguinte: qual é a primeira coisa? O que nos vem à lembrança em primeiro lugar quando nós abrimos os nossos olhos de manhã? Meu Deus, a hora. Perdi a hora. Não botei gasolina no carro, hoje eu vou para longe. A hora não vai dar nem tempo de fazer café. Eu vou correr ali, vou comprar um café ali. É aquela correria, irmãos. É o primeiro pensamento. Essa é a verdade, queridos. Essa é a realidade que acontece dentro da igreja. Eu estou falando de nós, eu estou falando de uma igreja A ou B. Acontece conosco. O que é isso? É porque a prioridade está invertida. Não é que é pecado você trabalhar, você estudar para ter bens, você querer ter a sua casa. Isso não é pecado, querido. O pecado ou o erro que Jesus está apontando aqui é a inversão. Entendeu? Você colocar todas essas coisas e depois você vai fazer outras coisas. Não, Jesus fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas. Que coisas? Ele falou antes: vestir, comer, dormir, tudo isso vai ser acrescentado. Por quê? Porque o reino de Deus foi buscado em primeiro lugar. Então, há algo maravilhoso nesta vida, querido, nesta vida espiritual, que o Senhor está nos dando, está nos oferecendo. Eu estava vendo ontem mesmo um podcast, assim, só um pedacinho, né? Tem vários. E um homem que é um rapaz até novo, uns 40 e poucos anos, ele passou muito tempo viajando pelo mundo. Fez com pouquíssimo dinheiro, mas ele viajava. Pegava carona, fazia um bico lá na estrada, lavava um carro, trocava um pneu, fazia algum servicinho assim e continuava com dinheiro para pegar a gasolina dele, que ele tinha um carro velho, e ele ia. Ele conheceu muitas pessoas, ele conheceu muitos lugares, ele saiu do Brasil, ele foi a vários lugares do mundo. E ele fala uma coisa ali que eu achei interessante. Ele falou: eu já conversei e fui invejado por muitos ricos. Eu quero que você entenda o que é a prioridade. Eu fui invejado por muitos ricos. Ricos que vivem em mansões, que tem a sua piscina lá, olímpica, linda, maravilhosa, mas que ele não tem tempo um dia para nadar naquela piscina que ele mandou construir. Todo mundo usufrui. Família, todo mundo usufrui. Ele não tem tempo. Por quê? Porque ele está preocupado com as coisas dessa vida. Ele é um prisioneiro. Queridos, Deus não quer que nós sejamos prisioneiros das coisas deste mundo. Mas a Bíblia diz o contrário. Paulo diz: eu sou prisioneiro de Cristo. Eu estou preso a Cristo. Ele é o essencial, Ele é o primeiro.
não ter muitos bens materiais, mas é uma vida cheia de alegria, de amor e da presença de Deus. E o que é melhor, que nos levará a vida. Amém. Jesus disse: aquele que perder a sua vida terrena, irreal, por amor de mim, não perdeu. Ele não perdeu, ele ganhou a vida que eu preparei para ele, a vida abundante e a vida eterna. Então, nesta manhã, eu queria fazer uma pergunta: que tipo de vida nós estamos investindo o nosso tempo? A palavra que hoje também, o irmão falou. Em que você investiu, em que você se desgastou na semana que passou, e nessa que vem agora. Nós presta bem atenção. Não é só como nós vamos nos desgastar, mas para quê? Em que eu vou me desgastar? Essa é a pergunta. Eu tenho a opção, querido, para depois, quando vocês chegarem na idade que eu já estou chegando, que eu já cheguei, só vai ter duas perguntas que eu posso fazer. Valeu a pena eu me desgastar na vida material? Valeu a pena? E a outra pergunta é: para que tudo isso? Para que tudo isso? Irmãos, você está falando, vocês estão vendo uma pessoa que está falando com vocês que já está há muitos anos aqui na América. Eu já trabalhei muito aqui. E agora, Deus está preparando um novo tempo para mim. Eu vou passar um tempo fora daqui. Mas o Senhor falou, já me mostrou claramente, que Ele quer uma vida mais dedicada a Ele, menos presa a essas coisas da terra. Amém, queridos? Então, um novo estilo de vida. Em segundo lugar, rapidinho, é essencial os seguidores de Jesus colocar Jesus acima de tudo e de todos. Ele disse: quem perder a sua vida por minha causa. Em outras palavras, existe uma vida eterna, maravilhosa. E a única forma de nós encontrarmos, nos submetermos, é nos submetermos integralmente ao Senhor Jesus. Jesus precisa ser a pessoa mais importante das nossas vidas. É eu chegar para o meu marido e falar: olha, você é a segunda pessoa mais importante da minha vida. Ele vai me perguntar por quê? Quem é a outra? Quem é o outro? É Jesus. Ele é a pessoa mais importante. Isso é seguir a Jesus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Perder a vida nessa terra. Colocar Jesus em primeiro lugar. Você não precisa falar para o seu filho criança, porque ele não vai entender. Mas para o seu filho mais crescidinho, você vai poder falar: olha, você é a segunda pessoa mais importante da vida da mamãe. Sabe quem é a primeira, meu filho? É Jesus. É colocar cada coisa no seu lugar. Então, amar a Jesus. É isso que ele está nos ensinando. Perder essa vida passageira é se dedicar ao Senhor. É amá-lo, é colocá-lo em primeiro lugar. Queridos, você gostando ou não, eu gostando ou não, o Evangelho de Cristo e a pessoa de Jesus deve ser algo exclusivo na nossa vida. Vocês estão entendendo, queridos, o que eu quero dizer com essa? Jesus tem que ser exclusivo na nossa vida. Infelizmente, a igreja aqui do Ocidente, dizemos do Ocidente porque tem muita gente morrendo, fisicamente perdendo a sua vida mesmo por amor a Jesus. Eles entenderam. Mas muitos de nós aqui não entendemos que Jesus deve ser algo exclusivo. Ele tem que ser e ele tem que estar acima de todos. Estar não é só um ditame político. Independente de que lado está se falando, ele tem que estar acima de tudo e de todos.
a nossa vida. Ele quer ser o primeiro na sua vida. Ele quer ser o primeiro na minha vida. E em terceiro lugar, é essencial colocar a mensagem de Jesus, o Evangelho de Jesus, em primeiro lugar. Olha o que ele diz: quem deixar ou odiar este mundo por causa de mim, por causa do Evangelho. Existem muitas coisas boas no cristianismo, mas eu vou dizer para vocês, nenhuma dessas coisas boas, sem ser a palavra de Deus, pode nos levar a Jesus. Nenhuma. Nem preceitos humanos, nem tradições da igreja, nem a minha denominação, nada disso, querido. Somente através de Jesus e da sua palavra. E sejamos honestos, queridos, nós somos preguiçosos. Nós não gostamos de ler a palavra de Deus. Nós não gostamos de ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos consola, assim, mas a maioria das vezes ela nos confronta. Então, queridos, essa palavra precisa ser pregada com fidelidade e não distorcidamente como nós vemos por aí. Se você é um pregador da palavra, se você ensina a palavra na escola dominical ou no estudo das crianças, seja como for, no estudo bíblico na igreja, essa palavra precisa ser pregada com fidelidade, com amor. Nós precisamos amar a palavra de Deus. A Bíblia diz que a falta de conhecimento traz loucura, ou seja, tolice para a vida das pessoas. E conhecimento de quê? Conhecimento da palavra de Deus. Vamos estudar mais a Bíblia, irmãos. Nesta manhã, saia daqui com esse propósito diante de Deus. Senhor, eu quero colocar a tua pessoa em primeiro lugar na minha vida e a tua palavra também em primeiro lugar na minha vida. E isso é um novo estilo de vida. Amém? Vocês entenderam, queridos, essa palavra? É uma palavra que o Senhor nos trouxe. Quando eu compartilho o Evangelho de Jesus, a gente alcança uma dimensão de vida diferente. Então, para o crente, nós vamos ensinar. E para o não crente, nós vamos o quê? Anunciar. A palavra precisa ser anunciada, mas não é somente com a nossa boca, com a nossa maneira de viver. É lá no nosso trabalho, com empregados, com patrão, com ajudantes. Nós precisamos demonstrar que realmente Jesus vive em nós, que nós já perdemos a nossa vida aqui. Que essa vida para nós é passageira. Que nós entendemos que a vida que importa é a vida eterna. E falar naturalmente de Deus. É uma outra coisa aqui para terminar, que eu noto muito dentro da igreja. Eu fiz uma pesquisa aqui, pastor, no culto domingo passado, embora eu não estivesse aqui, mas eu fiz uma pesquisa sobre o que os irmãos conversaram depois do culto, quando acabou o culto. E a pesquisa deu o seguinte: mais ou menos 50%, eu vou botar mais um pouquinho, talvez uns 60%, 70%, conversou sobre o quê? Copa do Mundo. E teve um grupo restante que ficou aonde? Ficou nas fofocas gerais. O que são as fofocas gerais? É tudo que está acontecendo no mundo. Ah, o que o presidente falou, o que o secretário não sei de onde falou, a menina que caiu, realmente foi muito triste, que caiu, o outro que matou a mãe. Você não viu na internet, irmão? Você não está vendo como é que está a guerra? Queridos, a Bíblia diz que os crentes da igreja primitiva, eles falavam entre si com salmos e eles conversavam nas coisas de Deus. Sabe por que nós deixamos isso? Porque isso parece ser crentice. Parece que a pessoa é santarrona, quer ser mais santa que o outro. Não, não. É maravilhoso a gente poder compartilhar, ligar para um irmão, não para ficar só mandando meme, piada. Eu recebo também, quer dizer, às vezes eu mando para alguém na minha família um meme engraçado lá. Às vezes. Porque é engraçado, descontrai, né? Mas, querida, é melhor ainda quando nós falamos das coisas de Deus. Olha, você sabe o que Deus me falou nesse versículo hoje, que eu li
sobre as coisas de Deus. Eu vejo muitas vezes nós vamos com a igreja ou com um grupo. Que dá para lá, passa para cá, empresta. O que você. Eu vou comer peixe. Eu quero camarão. Nossa, muito bom. Você já ouviu falar? E a gente conversa. Daqui a pouco está todo mundo servido. E aí um crente levanta e fala: irmãos, vamos orar? Aqui? Orar aqui, deixa todo mundo vendo. E nós mesmos apontamos aquele irmão que quer ser mais santo que os outros, mas às vezes não é isso. Ele está colocando as coisas de Deus em primeiro lugar. Querido, Jesus morreu em público. Jesus não morreu escondido dentro de uma caverna, não. Jesus morreu em público, andou pelas ruas de Jerusalém, ensanguentado, apanhando, subiu a cruz no morro. Foi num morro assim no alto, um monte chamado Caveira, que a Bíblia diz, ou um Calvário. Ele foi exposto publicamente por minha causa e por sua causa, porque nós vamos esconder que nós damos prioridade espiritual à vida abundante que Ele nos trouxe através do seu sangue. Que nessa manhã, querido, nós possamos nos conscientizar de que nós precisamos colocar a nossa vida num novo estilo. Eu escrevi aqui, ficou tão engraçado que depois eu percebi. Olha só. Novo estilo de vida significa perder para ganhar. A segunda coisa, colocar Jesus como primeiro de todos. Jesus, primeiro amor. Em terceiro lugar, Jesus ser a nosso principal assunto. Ficou 3 letras peixe. Perder para ganhar. Grave isso. Primeiro, amor. E em terceiro lugar, principal assunto. Aquele que tem a nova vida em Cristo, ele tem um novo estilo de vida. Ele ama Jesus em primeiro lugar. Ele ama a sua palavra em primeiro lugar também. E Jesus se torna o assunto principal da sua conversa e da sua vida. Amém? Eu queria convidar os irmãos para que nós fiquemos de pé. Vocês fiquem de pé. Nós vamos cantar. E eu queria que nós não somente cantássemos, mas que nós orássemos. Este cântico, o grupo de louvor, eu sei que preparou, né? Está aqui nos ajudando. Eu queria, irmão, que você agora fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Não fique com o seu olho aberto, sabe por quê? Para você não se dispersar. Tinha gente aqui que estava com o olho fechado enquanto eu preguei, viu? Meio sonolento. Mas agora é para fechar os olhos, para meditar naquilo que o Senhor tem falado conosco nesta manhã. Será que nós estamos vivendo um novo estilo de vida? Será que Jesus é o nosso primeiro amor? Jesus é o assunto primeiro da nossa vida? Aquele que deixar todas estas coisas que perecem vai ganhar uma vida abundante. Essa é a promessa do Senhor. Então nós vamos fazer essa oração. Amém? Há uma oração que diz que o Senhor nos sonda e Ele nos conhece. Glória a Deus. Aleluia. Fique em oração, querido. Medite dentro do seu coração. Se você realmente tem se desgastado somente para as coisas que perecem. Sonda-nos, ó Deus, nesta manhã, Pai. Oh, Senhor, quebranta o nosso coração diante de Ti, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, revela-nos, Senhor, o que nós precisamos mudar. Se ache só a Ti, então.
Deus está te dando esta oportunidade nesta manhã. Aleluia, vamos orar. Mesmo os irmãos cantando. Vai terminar, amado. O Senhor viu. E o Senhor ouviu o clamor, a oração que saiu do coração dos meus irmãos que estão aqui nesta manhã. Oh Pai, alguém aqui está te aceitando. Alguém aqui está renovando contigo o pacto, a aliança de te servir. Alguém aqui tem andado desanimado, fraco, caído. Oh, mas nesta manhã, pelo teu Espírito Santo, entra com a tua providência, entra com o teu fogo que arde no nosso coração, com o primeiro amor. Oh, Pai, toma, Senhor, cada uma vida aqui nas tuas mãos, toma a minha vida também. Senhor, que nós possamos renovar contigo a nossa aliança e dizer: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Querido, estenda a sua mão assim para cima e fale para Deus: eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, mas está muito fraco. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero que o Senhor me use. Eu quero que o Senhor solte o meu coração para que eu tenha uma vida abundante, para que eu esqueça a minha própria vida e pense na vida eterna. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Aleluia!